Bem-vindos ao Clube de Leitura Espaço Civile, legado e in memoriam de Maria da Glória Moreira Civile e Rodolfo Civile. Esse projeto foi contemplado pelo PROAC, Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, edital números 25 de 2022, de incentivo à leitura. Recebe o apoio da Prefeitura de Campos do Jordão, da Academia de Letras e Academia Jovem de Letras de Campos do Jordão, da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores Regional São Paulo e da Panambi Literatura, os quais agradeço. Estamos hoje na Biblioteca Municipal Harry Maurits Levy para o encontro especial de encerramento deste projeto. E esse encontro é coordenado pela presidente da Academia de Letras, Adriana Harger. Apresento a vocês os temas e os palestrantes de hoje. Benício Toniolo, escritor, professor e atual secretário municipal de Valorização da Cultura de Campos do Jordão, que falará sobre a importância da literatura durante o ciclo da tuberculose em Campos do Jordão. Edmundo Ferreira da Rocha, advogado, historiador, fotógrafo jordanense, que vai falar sobre Pedro Paulo Filho, Saudades. Antônio Fernando Costela, professor universitário, escritor e diretor do Museu Casa da Xilogravura, cujo tema é o Museu Casa da Xilogravura e Campos do Jordão. Adriana Harger, então presidente da Academia de Campos do Jordão, escritora e professora, vai falar sobre a presença feminina na Academia de Letras de Campos do Jordão. Teremos 3 jovens escritoras pertencentes à Academia Jovem de Letras de Campos do Jordão, que farão a leitura de seus poemas. Brenda Mata, Isabelle da Costa Nunes e Estela de Freitas Guedes. Vamos então ao primeiro palestrante, o Benício Toniolo. Muito obrigada. Bom, agradecer então o convite, para que a gente esteja hoje aqui na Biblioteca Municipal de Campos do Jordão falando um pouquinho sobre esse tema que não acaba nunca, que é o tema do ciclo da tuberculose na nossa cidade. E sobre o aspecto da literatura, sobre a importância e o impacto da ação literária, da arte, da escrita e da leitura durante esse ciclo, durante essa fase da história de Campos do Jordão. E aí é importante a gente fazer um recorte histórico e entender que Campos do Jordão foi criada para ser justamente um núcleo de combate à tuberculose, pelas características do clima, pelas características da cidade, da altitude, da natureza, da paisagem. E é uma cidade que nasceu sob esse signo, Lembrando que o nosso fundador, que é o Mateus da Costa Pinto, era aquilo que se pode chamar de respirante. Era uma pessoa que tinha problemas de tuberculose, de pulmão para respirar, e que quando subia a serra, vindo de Pindamonhangaba, aqui ele se sentia melhor. Então, a partir daí, começa um pouco da nossa relação com esse tema. Vale lembrar do papel da tuberculose, da peste branca, que ceifou a vida de milhões de pessoas ao longo de todo o planeta, e no Brasil não foi diferente. A única alternativa, melhor alternativa, mais eficiente na época para o combate à tuberculose, para os mais afortunados, era se dirigirem à Suíça, mais notadamente as cidades de Davos e Chamonix. E até que se descobriu, por meio de uma pesquisa do então sanitarista Clemente Ferreira, do pesquisador Clemente Ferreira, as qualidades do ar de Campos do Jordão, e a partir daí a cidade, inclusive, ganhou esse epíteto de Suíça brasileira. Ao longo do tempo, a fama da cidade aumentou, com a vinda da Estrada de Ferro também, uma iniciativa dos sanitaristas Emílio Ribas e Vitor Godinho, e a cidade passou a girar toda ela, do ponto de vista econômico, claro está, e social também, em torno da questão do combate e da luta contra a tuberculose, o mal do século. Isso a gente está no começo do século XX. Tínhamos aqui diversos sanatórios, diversas pensões, diversos locais dedicados ao combate à tuberculose, que os doentes subiam a serra por meio da Estrada de Ferro, e aqui, quando chegavam, se dedicavam à cura. A busca da cura pela tuberculose era basicamente fundamentada no descanso, nas qualidades terapêuticas do clima, claro, da farta alimentação e da reclusão e do descanso.
Porém, era necessário, à medida que o tratamento ia avançando e que as pessoas iam obtendo de volta melhores condições de saúde, era necessário criar naturalmente uma relação social entre os pacientes, entre os familiares, entre os funcionários, entre os colaboradores, entre os médicos. E então, esse era o clima apropriado, também considerando a questão bucólica, né, da paisagem bucólica de Campos do Jordão. Esse é o clima apropriado para quê? Para reflexão, para meditação, para observação e, claro, para a criação de atividades artísticas. Então, notadamente, a gente pode falar da música, que passou a fazer parte do dia a dia dos pacientes dentro dos sanatórios e das pensões, e a gente pode falar da literatura. Um momento importante da criação dos sanatórios são os sanatorinhos, que a gente chama de S1, S2 e S3. Quando da criação do nosso clube Sanatorinhos, que era um clube formado por pacientes dos sanatórios, uma das principais atividades do nosso clube, além das atividades recreativas dentro desses locais de tratamento da saúde, era a elaboração de um jornal. E o jornal do nosso clube Sanatorinhos tinha, na época, e aí a gente já está falando dos anos 30, 40 aproximadamente, esse jornal tinha o quê? Tinha notícias, tinha fofocas, tinha palavras cruzadas que os próprios pacientes faziam, que eles mesmos eles imprimiam dentro do próprio sanatório, e entre outras coisas nós tínhamos publicação de poemas. Então o nosso clube Sanatorinhos pode ser, provavelmente a primeira manifestação organizada de um grupo, de uma determinada entidade, para fazer literatura de forma organizada. Então os poemas eram publicados no jornal do nosso clube Sanatorinhos e circulava entre os próprios pacientes. Mais adiante nós vamos ter a criação de diversos outros jornais, esses já vão ser jornais que vão semanários, né? Ou então mensais, quinzenais, jornais que vão circular pela cidade, onde a presença da literatura também é constante. E a presença da literatura é constante por meio dos poemas, por meio da produção que esses pacientes faziam dentro dos sanatórios e das pensões. Um pouco mais à frente nós vamos começar a organizar os saraus, as várias pensões de Campos do Jordão vão começar a receber os saraus. E esses saraus são compostos justamente pelos doentes, pelos tuberculosos que aqui estão se recuperando. E entre eles, alguns que foram figuras, e ainda são figuras fundamentais para o desenvolvimento da cultura do nosso país. E a gente não pode deixar de falar, por exemplo, de Rui Ribeiro Couto, o grande diplomata e escritor brasileiro. A gente vai falar também de Guilherme de Almeida, a gente vai falar de Mário de Andrade, que escreveu aqui, né? Não, infelizmente não são meus, não os campos do Brigadeiro Jordão, e entre outros, por exemplo, Nelson Rodrigues, o grande teatrólogo, o grande dramaturgo pernambucano, ficou internado aqui no S2, escreveu uma peça de teatro aqui no S2, há quem diga, inclusive, que foi aqui que ele começou a desenvolver a sua arte de dramaturgo. E os saraus, então, eram outra forma da literatura existir durante o período da tuberculose. E a gente não pode esquecer de um nome singular na jornada da história do Brasil, que é o de José Bento Monteiro Lobato. José Bento Monteiro Lobato, que é aqui, pertinho de Taubaté, e que perdeu 2 filhos, dos seus 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas, 2 tiveram a vida ceifada pela tuberculose, o Guilherme e o Edgar. Ambos se trataram aqui em Campos do Jordão, se recuperaram, foram embora, mas aí aconteceu o que eles chamam de chué, ou seja, tiveram a recaída. E aí na recaída eles não resistiram. Mas a presença de Monteiro Lobato em Campos do Jordão é muito contundente, inclusive no momento em que a mãe dele estava doente. E que ele escrevia para o avô e dizia: gostaria muito de mandar a mamãe para a casa de Jaguaribe, mas ela ainda resiste a vir, claro, em razão da doença. A casa onde morou, não a casa, mas o lugar onde era a casa onde residiu Monteiro Lobato, na Avenida Macedo Soares, em Capivari, hoje ela está sinalizada com uma placa: aqui morou Monteiro Lobato. E Monteiro Lobato era figura frequente nesses saraus. Então vocês imaginam uma cidade que girava, né, toda a economia da cidade, a parte cultural também girava em torno da cura da doença. Então é o que a gente costuma chamar de indústria da tuberculose, de doentes e de profissionais dedicados a essa luta contra esse mal. E aí nesse interim, né, nesse contexto todo, surge o fazer literário, surge a atividade da leitura e a atividade da escrita, como forma de tentar dirimir as dores
muito longe do pneumotórax de Manuel Bandeira, mas como forma de dirimir as dores, de trazer esperança, de reforçar a fé. E não é por outro motivo que em 1942 começam os estudos bíblicos dos primeiros evangélicos que chegam para se tratar da tuberculose em Campos do Jordão. Isso também é literatura. Então a leitura dos textos bíblicos na pensão Sanssouci começa o primeiro movimento evangélico por meio de pastores presbiterianos, mas com uma literatura metodista que vai permitir o surgimento do primeiro grupo de cristãos não católicos na nossa cidade. Isso, como eu disse, em 1942. Mas o papel da literatura é muito importante no sentido de servir como conforto, como refrigério e como um elemento que, por meio da atividade intelectual e da atividade sentimental, afetiva, amorosa, de saudade dos pais, de saudade da namorada, de saudade da família, de saudade da terra distante, era por meio da música, era por meio do desenho e era por meio também da literatura que os doentes, que os tuberculosos se dedicavam e faziam e produziam toda essa obra, e alguns deixaram inéditas, claro, mas grande parte foi publicada nos jornais da cidade da época. E aí é que eu, finalizando a minha fala, quero dizer da importância da literatura como um elemento de, como eu disse, refrigério, de elemento de consolação. Quero entender que além da medicação, que da comida farta, do clima, da capacidade profissional dos médicos e dos profissionais de saúde envolvidos na luta contra a doença, eu penso que também a atividade literária contribuiu muito para que esse pessoal pudesse ter psicologicamente, afetivamente, espiritualmente uma oportunidade de lutar contra a doença. Então, quando eu costumo dizer, por exemplo, que a literatura vence a tuberculose, eu me refiro também ao livro de Diná Silveira de Queiroz, As Floradas na Serra, que conta uma história aqui em Campos do Jordão, filmado aqui em Campos do Jordão, e que o romance da Diná, que vira filme, e que trata justamente disso, de jovens que vêm para cá, que buscam aqui aventuras, claro, afinal são jovens, mas que é uma luta contra a tuberculose. E aí nós temos a literatura, a arte em geral, que serve de consolo, serve de refrigério, serve de esperança, e que contribui muito, por meio do fazer literário, para que a tuberculose seja vencida. E aí, quando vem os medicamentos, quando vem o desenvolvimento da medicina, no sentido de conseguir combater e vencer a tuberculose, a gente tem a certeza que um dos elementos mais poderosos para poder vencer essa batalha foi a cultura e particularmente a literatura. Então era isso, espero ter contribuído aí com a ideia do que significou e continua significando a literatura, da importância da literatura para esta cidade, que hoje se consolida, mas que teve o seu início lá atrás. A cidade é composta de 3 ciclos: o ciclo do ouro, da tuberculose e o ciclo do turismo. Já no final do ciclo da tuberculose, no final dos anos 60, a gente vai ter uma outra ação muito importante, que são os 7 noites, 7 dias de romance e poesia, organizado por Frínio Campelo, e que trouxe aqui inclusive a Diná Silveira de Queiroz, que eu já citei. Os saraus aconteciam nas pensões, aconteciam nos sanatórios e aconteciam nos hotéis também. Muitos hotéis convidavam poetas e músicos para que se reunissem e fizessem as atividades lá. Então a gente tem a certeza que já que a música, o Festival de Inverno, foi o que consolidou Campos do Jordão como destino turístico, a gente pode dizer que a literatura foi muito importante na luta contra a tuberculose. A contribuição era essa, espero ter compartilhado um pouquinho da minha experiência com relação ao assunto. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Agradeço muito e convido então o próximo palestrante, que é o meu amigo, o historiador Edmundo Ferreira da Rocha. Edmundo, por gentileza. Boa tarde a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite formulado pela nossa querida amiga e confreira Rosana Civili, filha do meu querido e saudoso amigo Dr. Rodolfo Tivili, nosso grande amigo da Academia de Letras de Campos do Jordão, grande escritor, grande contador de histórias espetaculares, de saudosa memória. Eu gostaria, inicialmente, de dizer que esse convite que me foi feito para falar sobre Pedro Paulo Filho, eu gostaria de dizer, primeiramente, que eu estou na Academia de Letras de Campos do Jordão hoje, porque foi um convite que o Pedro Paulo Filho me fez. Ele apresentou meu nome na Academia de Letras
infelizmente eu fui aprovado, né, e entrei na Academia de Letras, que tenho muita honra de pertencer a essa academia. Então pediram que eu falasse um pouco a respeito do Pedro Paulo Filho, porque esse mês foi o mês de aniversário dele, né, onde ele estaria completando 86 anos de idade. Em determinada oportunidade da vida do Pedro Paulo Filho, ele sabiamente homenageou um amigo que havia partido para o universo eterno. E ele escreveu: a saudade, o perfume da ausência. Prezados amigos, aproveitando o que escreveu o Pedro Paulo Filho, aproveito para dizer que nessa oportunidade, sua ausência está exalando um perfume muito forte. É o perfume da saudade. Da saudade do querido amigo Pedro Paulo Filho, que infelizmente já não está mais aqui conosco. Entendo que, nas oportunidades em que o nome de Pedro Paulo Filho for homenageado, o histórico a seguir não pode deixar de ser esquecido. Pedro Paulo Filho nasceu em Pindamonhangaba, no dia 4 de setembro de 1937, considerando que em Campos do Jordão faltavam os recursos necessários para que sua mãe viesse dar-lhe à luz. Veio para Campos do Jordão nas suas primeiras semanas de vida. Seus pais, a senhora Isabel Cury Paulo e o senhor saudoso Pedro Paulo, procedentes do Líbano, chegaram ao Brasil em 1924, transferindo-se logo depois para Campos do Jordão para o tratamento da tuberculose. Felizmente, curados, permaneceram morando aqui em Campos do Jordão, e durante muitos anos eles foram importantes para Campos do Jordão. Amaram até os últimos dias esta cidade. Permaneceram morando aqui por várias décadas e recuperando a sua saúde, foram importantes alicerces na formação da cidade e parte integrante de sua história e da sua cultura. O casal teve 4 filhos: o engenheiro Fauzi Paulo, o advogado e historiador Pedro Paulo Filho, o cirurgião dentista Sérgio Cury Paulo e a linda menina que infelizmente nasceu morta em decorrência da má posição do cordão umbilical que sufocou a criança. Essa menina recebeu o nome de Miriam, tradução do nome da mãe do seu Pedro Paulo, que era libanesa. O pai foi antigo comerciante de Campos do Jordão, que somente em Vila Bernécia, com a famosa casa Pedro Paulo, especializada em roupas, sapatos finos, tecidos e diversos artigos do vestuário masculino e feminino, permaneceram com esse comércio por mais de 4 décadas. Pedro Paulo Filho foi casado com a professora e advogada Guiomar Aparecida de Castro Rangel e teve um filho, Pedro Paulo Neto, administrador de empresas e também advogado. Já disse várias vezes e repito, falar sobre Pedro Paulo Filho é uma grande responsabilidade e uma honra, ao mesmo tempo fácil e extremamente difícil. Mais difícil ainda quando a saudade impera, nos embarga a alma, o coração e até a fala. O Pedrinho, como era conhecido por muitos, sempre dizia: o palestrante tem que falar alto para ser ouvido, claro para ser entendido e rápido para ser aplaudido. Espero não descumprir esses ensinamentos. No dia 4 de setembro, deveríamos estar comemorando o 86º aniversário de nascimento do nosso saudoso e querido Pedro Paulo Filho, que nasceu no dia 4 de setembro de 1937 e no dia 4 de setembro de 2023 estaria completando 86 anos.
Com certeza, não somente nessa data, mas em todos os dias, lembramos do querido amigo e registramos em nossas preces a nossa saudade, pedindo ao Criador para que o ampare e ilumine no universo celestial. Aproveitando a oportunidade e registrando nossa eterna saudade, lembramos, infelizmente, que no dia 15 de novembro de 2023 estará completando 9 anos que Pedro Paulo nos deixou e partiu para o universo eterno. A falta do Pedro Paulo Filho é demasiadamente grande. A saudade é imensa e constante. Com certeza será eterna. É lamentável relembrar, infelizmente, mas muito antes dele nos deixar, no inesquecível dia 15 de novembro de 2014, aproximadamente, um ano antes, ou até mais do que isso, né, difícil de identificar a data, lamentavelmente já sentíamos a sua falta de produção de seus trabalhos e importantes trabalhos jornalísticos, históricos e literários que o elevaram ao pódio de maior escritor jordanense de todos os tempos. Quero registrar, mais uma vez, justa e singela homenagem ao grande e querido jordanense, amigo de muitas e muitas décadas, que foi importante na história e na cultura de Campos do Jordão. Com muita justiça e mérito, esse maravilhoso momento, mais uma vez, eleva o nome do Pedro Paulo Filho. Ele foi um amigo que participou de inúmeras e saudosas recordações de tempos inesquecíveis dos jordanenses, de memoráveis passagens do cotidiano de nossa cidade, muitas das quais tivemos a oportunidade de acompanhar e vivenciar, magistralmente eternizadas e registradas na história e na cultura de Campos do Jordão. O trabalho produzido por Pedro Paulo durante todos os anos em que se dedicou ao registro da história e da cultura de Campos do Jordão, também da cultura brasileira em geral, é algo de fenomenal. Infelizmente, esse grandioso e magnífico trabalho foi, de conformidade com a ordem natural da vida, como dito anteriormente, interrompido. Foi um escritor apaixonado por Campos do Jordão e pela literatura. Desde que passei a acompanhar mais de perto o seu trabalho de escritor, sempre fiquei impressionado com a sua alta produtividade. Quando terminava um livro e editava, no mínimo já tinha 1 ou 2 em fase de preparação. Resumindo um pouquinho sua vasta experiência profissional. Em Campos do Jordão, iniciou seus estudos no Grupo Escolar Municipal Rio Branco, atual Escola Monsenhor José Vita, ali no início da Vila Ferraz. Concluiu o curso ginasial no Colégio e Escola Normal de Campos do Jordão, SENI, aqui do lado. Nesse colégio foi o orador do Grêmio Estudantil Jordanense. O curso colegial foi concluído no Colégio Ipiranga, em São Paulo, e bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, em 1961. Além de advogado, militante, respeitado, prestigiado e valorizado no foro das comarcas de Campos do Jordão, Pindamonhangaba e São Bento do Sapucaí, foi jornalista atuante, participou ativamente de todos os setores, atividades, associações, entidades assistenciais e filantrópicas de Campos do Jordão. Foi importante fundador da 84ª subseção da Ordem dos Advogados de Campos do Jordão, da qual foi presidente em 2 oportunidades, e especialmente o seu primeiro presidente. Foi consagrado orador, considerado um dos maiores tribunos da nossa Câmara Municipal, totalizou 13 anos de trabalho como vereador. Foi presidente da Câmara Municipal em 3 legislaturas. Foi secretário da Mesa e presidente da Comissão de Justiça. Assumiu por 30 dias, no período de 18/9 a 17/10 de 1971,
o cargo de prefeito municipal, substituindo o titular, o doutor José Antônio Padovan. Foi membro da comissão do primeiro centenário de Campos do Jordão. Foi vice-presidente durante muitos anos da Sociedade de Educação e Assistência Frei Orestes Girardi, CEA. Foi diretor do Hospital Maternidade Dr. Ademar de Barros, Santa Casa de Campos do Jordão. Foi presidente do Lions Club e do Rotary Club de Campos do Jordão em 1980. Em 2013, recebeu do Rotary Club de Campos do Jordão o diploma de presidente honorário. Foi por uma década vice-presidente regional dos Sanatorinhos, Ação Comunitária da Saúde, membro fundador e primeiro presidente da 84ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Campos do Jordão. Foi membro da Associação dos Advogados de São Paulo. Foi membro fundador e efetivo da Academia de Letras de Campos do Jordão, ocupando a cadeira número 14, cujo patrono era o embaixador José Carlos de Macedo Soares, da qual foi presidente por 4 oportunidades, 1981 a 1983, 1992 a 1993, 2002 a 2003, 2004 a 2005 e 2006 a 2007. Foi também membro da Academia Pindamonhangabense de Letras, sendo considerado acadêmico honorário daquela instituição. No ano de 2003, recebeu da Câmara Municipal, muito feliz e fortemente emocionado, com certeza, o título que mais esperou durante toda a sua vida em Campos do Jordão, cidade por onde veio com apenas alguns dias de vida e que sempre amou. Recebeu o diploma ou título de cidadão jordanense. A partir daí, como ele mesmo mencionou em seu agradecimento, depois de 66 anos, recebeu a cara de Campos do Jordão. Felizmente eu estava presente nessa oportunidade e tenho até gravado em áudio o seu maravilhoso discurso de agradecimento, que inclusive está no YouTube, um trabalho que eu fiz com a própria voz do Pedro Paulo Filho, agradecendo esse título de cidadão jordanense. Pedro Paulo Filho escreveu 32 livros diversos, com temas variados, históricos, jurídicos, poesias, artigos jornalísticos e também as maravilhosas e deliciosas crônicas, que grande parte delas está incluída no livro lançado em 2016, Campos do Jordão, etc., que sempre nos trazem a saudade e a lembrança dos momentos vividos por muitos, inclusive por ele mesmo, motivo mais que suficiente para que jamais fiquem esquecidos. As crônicas são registros, fatos, acontecimentos flagrantes, pessoas, personalidades, curiosidades e históricos que felizmente algum dia alguém escreveu e que presenciou, eternizando para que não caíssem num total esquecimento. Quantos registros importantes serão lembrados para sempre através das magistrais crônicas escritas e deixadas pelo nosso grande Pedro Paulo Filho, querido amigo, saudoso e inesquecível. Pedro Paulo Filho foi conceituado escritor, nosso maior historiador, que deixou a história de Campos do Jordão preservada e eternizada. Com seu livro História de Campos do Jordão, com certeza garantiu o completo registro de nossa história no momento oportuno. Digo momento oportuno porque se não tivesse sido escrita naquela época, muitas das histórias que ele escreveu no livro seriam impossíveis de serem escritas, porque a maior parte das entidades que existiam naquela época, onde existiam vários registros sobre a história de Campos do Jordão, foram apagadas, esquecidas e perdidas. Então ele escreveu a história de Campos do Jordão no momento correto, no momento certo. Somente esse livro é mais que suficiente para afirmar, com muita convicção e merecimento, que o saudoso Pedro Paulo Filho é o grande, único e verdadeiro historiador de Campos do Jordão. Tive a honra e a felicidade de ter sido parceiro do Pedrinho Paulo
em 2 dos seus magistrais livros. No ano de 2008, no livro Estrada de Ferro Campos do Jordão, uma escalada para a vida. E em 2012, no livro Camargo Freire, o pintor da paisagem de Campos do Jordão. Deixou trabalhos maravilhosos, feitos com muito amor, carinho e dedicação. Deixou também, como sabiamente um dia escreveu, a saudade, o perfume da ausência. A saudade que sempre será sentida através do perfume da sua ausência, lembrada e eternizada em suas obras literárias, maravilhosas e eternas, grande herança para a nossa história e cultura. Finalizando, Pedro Paulo Filho, você fez parte da história da nossa cultura. Obrigado pelo trabalho maravilhoso eternizado em seus livros. Obrigado por você ter existido e amado Campos do Jordão. Jamais será esquecido. Saudade eterna. É isso aí. O nosso próximo palestrante é o nosso querido amigo, confrade e historiador e proprietário do Museu da Xilogravura, o querido professor Antônio Fernando Costela. Bom, prazer em estar aqui, pelo convite recebido. É sempre uma oportunidade muito agradável ver pessoas falando e falando bem sobre Campos do Jordão, sobre a história de Campos do Jordão. E aqui nessa oportunidade estou aprendendo a respeito. Porque, afinal, eu sempre frequentei Campos do Jordão, desde os 12 anos, mas não sou nascido aqui. Passei a viver aqui realmente a partir de 1979. E a Casa da Xilogravura, o museu que eu e minha mulher administramos, e que é o motivo da palestra, nasceu um pouco depois disso. Nasceu em 1987, abriu as portas em 1987. E mais ou menos, por acaso, até certo ponto, né? Na vida a gente nunca sabe o que é o acaso e o que é o que a gente faz. Eu era advogado há tempo e era professor em São Paulo, na USP, na Casper Libero, e vinha para Campos do Jordão todos os finais de semana, rigorosamente, porque eu me apaixonei por Campos do Jordão desde quando estive aquela primeira vez referida, aos 12 anos. E quando vinha para cá, corrigia provas e coisas assim, eu aproveitava o fim de semana para trabalhar. Só que depois acabei ocupando os finais de semana para uma outra coisa. Em 1981, fiz um curso de xilogravura no Liceu de Artes e Ofícios. Quem foi o professor foi o Romildo Paiva. E eu já era apaixonado por xilogravuras, porém, ao fazer esse curso, apaixonei-me muito mais. Inclusive, apaixonei-me também com o fazer a xilogravura. E realmente passei a produzir, não em grande quantidade. Hoje eu tenho talvez tantos livros quanto o xilo, quer dizer, xilogravura deveria ter produzido muito mais. Mas comecei a frequentar também exposições de artistas gráficos que se exibiam as suas obras em São Paulo. E nessas exposições, ou mesmo indo a ateliês de artistas, eu acabei comprando xilogravuras. E fui colocando na minha sala, né, na sala de estar. Aí, um certo dia, não sei, me veio uma ideia. Disse, bom, eu tinha nessa altura talvez uns 15 ou 20 artistas, né? E aí eu pensei, bom, se eu pusesse isso à disposição de outras pessoas para poderem ver, seria interessante, porque afinal sou eu que estou vendo. Então daí surgiu a ideia do museu. Então eu peguei a garagem, que era para 2 carros, peguei um quarto de despejo, que se guardavam coisas ali ao lado, e tirei um quarto da casa de caseiro, que era na continuação da garagem, abri uma porta para dentro da garagem, com essas 3 salas
começou a Casa da Xilogravura e com cerca de 15 ou 20 artistas. Aliás, uma exposição muito mal montada, porque na verdade eu fui um frequentador de museus, um frequentador de exposições desde criança, mas eu nunca tinha montado exposições, né? E com o passar do tempo fomos aprendendo, depois também com a ajuda da minha mulher, que é formada em artes plásticas e fez uma porção de cursos ligados a coisas de museu, conservação, restauro, etc. Fomos aprendendo na prática a montar um museu. Isso até nos custou algumas vezes um certo constrangimento. Eu lembro que uma vez, por exemplo, nós estávamos visitando aquele Moreira Salles lá de Poços de Caldas, e o pessoal começou a ficar cismado com a gente, porque nós não olhávamos apenas o que se expunha, mas nós olhávamos principalmente como é que estava exposto. E ficávamos olhando por trás, pelos ângulos os mais estranhos, os objetos expostos, porque era sempre informação nova que a gente trazia. E aí então foram chamar o diretor, porque ficaram preocupados com o nosso comportamento. Quer dizer, talvez pudéssemos estar arquitetando algum furto futuro, né? Mas, enfim, esse aprendizado foi se fazendo aos poucos. E o museu, que começou com 3 salas, hoje tem 30 abertas ao público e nos expulsou da nossa casa. Passamos a morar em outro lugar, porque o museu foi crescendo, fomos também construindo mais coisas. A casa era relativamente grande, porque já tinha até sido mosteiro das Irmãs Beneditinas, né? Compramos dela. E ela foi crescendo, criando, enfim, mais renome, e hoje ela é, inclusive, filiada à Associação Europeia de Museus de Gráfica, por convite deles. O nome da associação é a Associação Europeia, né? Mas eles nos convidaram, como convidaram também um museu dos Estados Unidos, estava entrando agora um da Colômbia, um da Austrália, quer dizer, museus que eles acham que, pela dimensão, pela importância, como que completam a informação do mundo gráfico. Ao longo desse tempo, então, com muito trabalho nosso, meu, da minha mulher principalmente, fomos aumentando aquela coleção, né? De 15 a 20 artistas. Hoje temos 1.700 e alguma coisa que eu não lembro, mais de 1.700 artistas do Brasil e do mundo. Temos também na coleção uma biblioteca, a parte da minha biblioteca que diz respeito à arte já passou toda para o museu. Tem 3.500 livros específicos de arte. Temos uma coleção tão grande de clichê, porque nós temos uma clichêria e compramos o fundo de três tipografias, porque a tipografia acabou. A tipografia de impressão tipo Gutenberg, com tipos metálicos, e montada um a um lá no componedor, isso acabou praticamente, isso é história a essa altura. Então, como a tipografia é filha da xilogravura, foi da xilogravura que se chegou à tipografia, então achamos que devíamos ter uma tipografia. Então compramos a tipografia do Frei Orestes, que antes foi do Correia Sintra, e que foi a tipografia que fez o primeiro jornal, exceto aquele mencionado do tempo do sanatório, né, o jornal de Campo Jordão, foi do Joaquim Correia Sintra. Essa tipografia hoje é do museu. Compramos mais o fundo de 2 outras tipografias que tinham acabado, e hoje, inclusive, o museu imprime algumas frases, alguns poemas, alguns textos curtos, para manter viva a atividade da tipografia. E a tipografia também nos levou à clichêria, porque embora a clichêria seja metálica e não feita em madeira como a xilogravura, a clichêria é elemento fundamental na história da comunicação e sempre associada à tipografia. No século XIX, os jornais, as revistas e os livros eram normalmente ilustrados com xilogravura.
eram, enfim, oficinas de estilógrafos que faziam profissionalmente isso, estilografia de ilustração. Então, o redator-chefe sabia que ia noticiar o afundamento de um navio, naufrágio. Então, ele encomendava da oficina de estilógrafos uma cena de um navio afundando. Claro que não ia ser o mesmo, né? Era uma representação condizente com a época de um navio afundando. E a tipografia, a estilogravura, entregava isso, né, a tempo de até para um diário colocar no dia seguinte como ilustração do jornal. Isso foi durante o século XIX inteiro. Aí, no fim do século XIX, apareceu o clichê metálico, assim como também já tinha aparecido a fotografia. O clichê metálico veio a substituir, com vantagens de custo e de fidelidade, a tipografia, a estilogravura de ilustração. Mais barato, que era uma coisa fazer com reação química, etc., usando uma fotografia. A fotografia dava mais veracidade ao que era exibido, né? E aí vai acontecer um divisor de águas. Quando a tipografia perde essa função, quando a estilogravura perde essa função de ilustrar a tipografia, ela, entretanto, não morre. Ela cresce mais. Por quê? Porque esse estilógrafo de ilustração do século XIX era um homem que trabalhava por encomenda. Então ele fazia aquilo que lhe encomendavam. E não podia fugir daquilo. Ele não podia fazer um navio diferente do que era um navio naquela época afundando. Tinha que ser um navio que se entendesse como da época, assim por diante. Ele não tinha liberdade criativa. Enquanto que quando a estilogravura deixa de ser serviçal da tipografia, do jornal e do livro, ela ganha liberdade para que o artista possa criar em cima. Não há limitação na criação. E aí que ela vai crescer, porque aí ela vai ser realmente não mais uma artesania, não mais um artesanato, mas sim uma arte, né? Com toda a liberdade criativa que todas as artes precisam ter. E aí é que começa a coleção de grandes artistas estilógrafos. Claro que existem figuras anteriores que, paralelamente à ilustração de jornal, também faziam estilogravuras, mas geralmente era para livros, né? E eram artistas tão grandes que ficaram na história. Mas dali para frente, né, dessa mudança da tipografia, da estilogravura para o clichê, veio toda uma nova safra de estilógrafos especificamente, né? E isso o nosso museu retrata. E como ele retrata essa parte também, nós temos uma clichêria, nós temos uma coleção de mais de 1000 clichês, né, que eram aquelas peças de metal com as quais se passaram a ilustrar os jornais, os livros, a tipografia e tudo mais. Nós temos na coleção também um acervo de biografias, né, de estilógrafos, né? Desses 1.700 e tantos estilógrafos, nós temos, se não de todos, né, da grande maioria, dados biográficos. Cada um tem a sua pasta, né, com uma coleção de informações impressas a respeito do trabalho deles, além das gravuras que estão na reserva técnica, também muito bem organizadas pela Leda, minha mulher. Então, o museu tem uma série de aspectos, né, pelos quais ele é um pouco mais do que a casa da estilogravura. Ele é um pouco a casa da gráfica. Tanto que nós temos 2 salas que explicam outras técnicas gráficas, nós temos inclusive uma linotipo, né? Nós temos também 2 salas que explicam especificamente a tipografia, né? Nós temos então ali a preocupação de mostrar um pouco como é o mundo da gráfica, porque nós observamos ao longo do nosso aprendizado como museólogo que as pessoas vinham, visitavam o museu, ficavam impressionadíssimas, não tinham ideia de que a estilogravura era tudo aquilo. O máximo que as pessoas têm, geralmente, informação sobre estilogravura é o cordel, a literatura de cordel, que é um aspecto da estilogravura, mas existem muitos outros. E aí ficavam achando a estilogravura uma coisa singular,
que caiu do céu. Então, essas salas existem para mostrar que a xilogravura pertence a um mundo onde há muitas outras formas de comunicação impressa. Ela é um deles. E aí as pessoas, então, quando saem mais informadas a respeito desse conjunto. É claro que tudo isso que compõe o museu hoje implica em atrair muitos artistas. Fazemos exposições temporárias, além do acervo, parte do acervo que fica permanente exposto. E também atrai turistas, quer dizer, para a cidade acaba a Casa da Xilogravura sendo útil didaticamente. Vão às escolas com as crianças e vão as pessoas todas lá e aprendem um pouco sobre o mundo gráfico, mas também atrai turistas especificamente. Não é nada raro encontrarmos alguém que diz: eu vim a Campos para ver o museu, porque geralmente é uma pessoa que tem alguma ligação com esse mundo. Muitos a gente vê velhos gráficos, a gente vê se emocionarem enormemente no museu, vendo aquilo que foi a vida deles. Bom, ao longo desse tempo em que o museu existe, portanto 36 anos, esse acervo foi sendo colecionado por diferentes maneiras. Quer dizer, hoje praticamente muita gente nos procura, porque já sabe que existe um museu. Mas ao longo dos anos, fomos encontrando e adquirindo e passando a ter gravuras das mais diferentes maneiras, né? Num livro que eu escrevi quando o museu fez 25 anos, né, eu conto algumas dessas, né? Uma, por exemplo, eu um dia fui na Praça da República, em São Paulo, e fui à banca de um xilógrafo que era nordestino e morava em São Paulo, o J. Barros, não é Borges, esse não mora em São Paulo, é o J. Barros. Estava conversando com ele tinha as gravuras dele penduradas, as gravuras penduradas na banquinha, e aí apareceu um oriental, né? E esse oriental chegou e apontou para uma gravura, apontou para um papel que ele tinha na mão e apontava para ele também. Aí, enfim, eu perguntei em várias línguas se eu falava alguma coisa fora do chinês, mas não falava nada fora do chinês. A única coisa que dizia era o oblá da liberdade, o oblá da liberdade. Eu disse: está fazendo uma proclamação política, patriótica, você leu a favor da liberdade, às vezes que é um dissidente chinês, né? Ou de algum outro país, né? Aí eu apontei para uma família que vinha vindo pela calçada porque ele já tinha dito Chinese. Chinese deu para perceber que era chinês. Então, aí eu vi essa família vindo, bati no ombro dele, apontei e disse: olha, Chinese, Chinese. Aí ele foi, olhou na cara das pessoas, voltou, disse: não Chinese, não Chinese, não Chinese. Tá bom, não sei como é que dá para saber direitinho isso, mas ele conseguiu seguir. Enfim, aí fomos para a Avenida Vieira de Carvalho, ali ao lado, e eu tinha um monte de materiais no museu. Eu queria mostrar para ele, porque estava na cara, pelo que eu tinha dito, que era um xilógrafo. E tinha todo quanto era material, menos um folheto que tinha em 13 línguas, Casa da Xilogravura, onde tinha chinês também. Aliás, ainda existe essa sequência de línguas, um folheto equivalente. Não tinha. Aí ficamos na calçada, através de mímicas, nos entendendo. Ele tirou, depois de certa altura, de uma sacola que eu trazia, ele tirou um caderno de desenho, desenhou 3 rostos de homem. Aí ele envelheceu com barba, etc., o primeiro rosto. E aí ele disse: papá, blada, Quer dizer, esse blada era brother. É que chinês não fala o R, né? Então saía blada. Era aquela coisa que ele dizia: blada liberdade. Quer dizer, eu tenho um irmão na liberdade, no bairro da Liberdade. Aí me telefonou, combinamos tudo isso por
por mímicas, né? Escrevia o horário, desenhei o telefone no papel, escrevia o horário e me telefonou às 10 horas da noite uma chinesa que falava um pouco melhor que ele, em português, mas o suficiente para nos encontrarmos em Mogi das Cruzes, onde ele estava temporariamente, né? Depois ele ficou no Brasil algum tempo. Então, esse chinês nos fez vir para o Brasil uma coleção inteira. Fizeram uma exposição, ele era professor de uma escola de arte na China. Então fizeram uma exposição de artistas chinesas, que ele mandou vir. E que depois acabamos ficando com elas, compramos para o museu, mesmo porque o preço era muito barato, porque ele raciocinava com preços da China de 20 anos atrás, que eram muito inferiores ao do Ocidente, né? E, enfim, foi um trabalho que se foi fazendo ao longo de 36 anos ou mais, né? Contando os anteriores, 40 anos arredondando, para chegar na casa da xilogravura de hoje, né? Que é a nossa razão de viver, de certo modo, hoje. Quer dizer, não, né? Ainda escrevo livros, mas de qualquer modo é a principal preocupação nossa no dia a dia. Não sei se atendi ao que me sugeria um convite, quer dizer, falar do Museu Casa da Xilogravura. Então, espero que tenha atendido. Se não cumprir, foi não por querer. Tá? Muito obrigado, mais uma vez. A próxima palestrante, bem melhor do que eu, é a professora Adriana Hager. Boa tarde a todos, eu sou Adriana Hager, atual presidente da Academia de Letras de Campos do Jordão e venho aqui agradecer a Rosana Severi pelo convite, por participarmos dessa atividade de 1 ano de duração, né, em que tivemos presente nas sessões mensais alguns dos nossos acadêmicos, né, hoje participando amplamente aqui a Academia de Letras, nesse mês, né, com o tema que é Campos do Jordão e sua academia. O meu tema de hoje vai ser para que a gente fale sobre as mulheres na academia, né, o papel das mulheres em Campos do Jordão e na academia e sua representatividade nesses 43 anos de existência dessa entidade. É importante salientar que a Academia de Letras nasce a partir justamente do nosso palestrante anterior, aqui, o professor Costella, né, como iniciativa do Conselho de Cultura de Campos do Jordão à época, sob sua tutela naquele momento, e assinado e autorizado pelo então prefeito Fauzi Paulo. E a Academia nasce em 1980, em junho de 1980, com uma proposta de angariar os intelectuais, os artistas de diversas áreas. Então, apesar de ser nomeada como Academia de Letras, ela vem já desde seus primórdios como uma academia de cultura e arte e tratando também de todo o âmbito intelectual, né? De maneira que a gente criasse um conjunto de pessoas pensantes em Campos do Jordão que pudessem estar junto, celebrando a cultura e a arte em Campos do Jordão e tratando dela. Em sua maioria, como na maioria das academias e na maioria de todas as outras instituições, o papel masculino sempre muito representativo. E nesses 43 anos, a gente precisa enxergar o papel da mulher e como ele acontece em Campos do Jordão na nossa academia. A academia ela começa com 20 nomes inicialmente, e esses 20 nomes depois trazem para o grupo mais outros 20 acadêmicos que fariam parte como titulares e também os acadêmicos correspondentes e honorários que vieram em um segundo momento. E desses 20 nomes que primeiro se encontram para organizar e são convidados a estar presentes nessa entidade, nós temos apenas 2 mulheres, e que naquele momento não da literatura. A primeira delas, a Felícia Lerner,
artista plástica, aluna, né, formada pelo Victor Brecheret, né, de grande importância, né, no âmbito das artes plásticas no Brasil, né? E ela vem a Campos do Jordão e se instala aqui, né, também como moradora durante muitos anos, e faz da sua casa um museu. Então nós falamos, o professor Costela colocou a questão do uso da sua residência como um espaço de cultura e arte, também a casa de Felícia Lerner. Esse material depois é transferido para o governo e passa a ser compartilhado com a população, onde hoje é o Museu Felícia Lerner e Auditório Cláudio Santoro. O segundo nome que vem junto a Felícia Lerner é Zélia Ramose Chiarotino, nascida em Campos do Jordão. Ela sempre em suas palestras costuma salientar que ela nasceu a 1.700 metros de altitude, a menos 10 graus Celsius, e faz questão de salientar sempre sua origem, seu nascimento. Essas duas referências, elas mostram um pouco daquilo que já foi dito pelos nossos palestrantes anteriores, que é a nossa referência de história. Então, quem é a Felícia Lerner? É alguém que vem pelo turismo e abraça com o coração a cidade. E a gente tem a Zélia Ramose, nascida em Campos do Jordão e que leva o nome de Campos do Jordão para fora. Seu pai vindo para ser tratado da tuberculose. Então, os eixos de história, cultura e o eixo intelectual, eles todos se alinham no mesmo pacote. Pedro Paulo Filho, em seu livro História de Campos do Jordão, ele define ciclos para a nossa história didaticamente. Eu ousaria dizer que nesses ciclos eles andaram todos juntos, né? O turismo, o período da cura da tuberculose e todo o desenvolvimento intelectual e artístico da cidade, eles caminharam sempre junto nesses anos todos de história jordanense. Essas duas mulheres se unem aos outros 18 homens membros da academia naquele momento e eles escolhem e trazem para a academia os outros 20 membros que farão parte. Dentre esses outros 20 membros, também poucas mulheres, mas aí já com um plus, né, em termos de número de participantes. Aí a gente tem Elisa Barreto, que depois se instala em São José dos Campos e lá fica, mas tem presença marcante em Campos do Jordão, tem moradia em Campos durante um período e aqui escreve sua literatura. Aqui na nossa biblioteca municipal, onde fazemos nossa sessão hoje, nós temos alguns dos exemplares de livros de Elisa Barreto e alguns de seus poemas. Eu vou ler um trechinho de um para que a gente compreenda um pouquinho da literatura que é feita em Campos do Jordão nesses 43 anos de academia. A Elisa Barreto, uma escritora com uma linguagem mais formal, né, de vocabulário mais rebuscado. Sonho. Ó Deus, que concebestes maravilhas e as maravilhas destes aos mortais, por serem de vossas almas nobres filhas, nascidas de divinos ideais. Vós que ao mundo traçastes louras trilhas de cor clara e serena dos trigais, que medistes o amor em longas milhas, deixando-o prosseguir sem terminais. Então, uma escritora de linguagem mais rebuscada, sonetista, entre outros perfis de poema. Depois ela seguiu dedicando-se à literatura, mas já morando em São José dos Campos e, né, sempre que possível esteve conosco aqui nas nossas sessões da academia. Também poetisa Iracema Branches, que sempre viveu em Campos do Jordão, tinha uma vida ativa também culturalmente em outras entidades, publicou apenas um livro, mas um livro que fala sobre Campos do Jordão de uma maneira contemporânea. Eu diria que para aquela época um perfil muito, muito além do seu tempo. Né? Seu livro é feito com papel reciclável, né? E seus poemas falam sobre Campos do Jordão de uma maneira belíssima, em forma de
de haikais, de poemas livres e com uma linguagem muito moderna, de imagens muito belas. Pedra do Baú. O azul granito imenso e belo, indiferente a limites, há milênios vigia o infinito. Iracema Brandes. Então, voltando para o cenário de que a gente tem na formação da academia pessoas que vêm de dentro da raiz jordanense e também gente com currículo de nível nacional até internacional, vem para a academia como convidadas também Lígia Fagundes Teles, falecida há não muito tempo, e Maria Teresa Cunha de Giacomo, escritora de literatura infantil. Agregando, então, a literatura de alta qualidade e representatividade intelectual aos já membros da nossa entidade. Nesse mesmo período, no âmbito da cultura jordanense, nós tivemos um símbolo de dinamismo e de atividade em diversos temas, né, com a jornalista Cecília Murayama, hoje nome de escola em Campos do Jordão, e que escrevia, portanto, para os jornais, né, crônicas, escreveu literatura sobre a comunidade japonesa, já que a família de seu esposo é de origem japonesa, e escrevia trovas e ganhava concursos. Não há publicação de livros da Cecília Murayama com seus poemas, eles, né, ficaram sem registro oficial, mas eles são encontrados nos concursos de trovas pelo Brasil todo. Poema de Cecília Murayama. Eu durmo versificando, acordo fazendo verso, passo meus dias cantando tudo quanto há no universo. Também jordanense, nascida na cidade, Terezinha Silva Malta. Terezinha ainda tive o privilégio de assistir a algumas sessões da academia em que ela esteve presente, agora já idosa, não tem tido a possibilidade de estar conosco, mas continuou produzindo a literatura infantil, ela que é professora e sempre se dedicou a cuidar da educação, né, no país. E através de sua literatura, depois de aposentada, ela continuou dando seu recado. E pensando nessa ideia da literatura infantil em seus poemas. Menino Zezinho. Menino Zezinho, Zezinho menino, que um dia na vida por instante embora, esqueceu-se da bola, deixou seus carrinhos, trocou seus bichinhos por um bocado bom de livros na escola. Menino Zezinho chegou assustado, mesmo choroso, se viu curioso, olhando para tudo, para todos os lados. Menino Zezinho, menino levado. Esta é Terezinha Silva Malta, que tem uma grande produção de literatura infantil. Dentre os membros da diretoria, em sua maioria, nessas décadas todas, a presença feminina sempre foi muito pequena. A partir de Cecília Murayama, a gente começa a ver essa presença mais marcante, o perfil cultural e a presença das mulheres, não mais só no lar, mas também na vida pública, leva essas mulheres acadêmicas a também buscarem seus lugares nas diretorias. E nessa nossa última fase, do ano 2000 para cá, nós tivemos a oportunidade de ver chegar à presidência da Academia de Letras de Campos do Jordão, sua primeira presidente mulher. Recém-falecida, há pouco mais de um mês, Maria José Ávila, a nossa acadêmica Dona Zezé, professora e também ilustradora, fazia pinturas com lápis de cor, e poetisa. Como poetisa, publicou 4 livros de poemas que tendem ao soneto, alguns poemas de versos livres, com temas muito variados que também falam sobre Campos do Jordão. Na comunidade intelectual, sempre estava vinculada aos conselhos de cultura,
aos concursos literários e artísticos, não só de Campos do Jordão, como da região. Então, deixar um legado para a comunidade como uma pessoa dinâmica e de presença, assim como Cecília Murayama, que também se dedicou à parte de cultural da cidade. Numa fase vindo de novo com convite de pessoas de São Paulo e de outras cidades grandes da nossa região, vieram para a academia poetisas e intelectuais de peso também. Nós temos hoje a Rosani Abuladal, que há 34 anos publica seu jornal Linguagem Viva, no qual encontramos publicações de diversos dos nossos acadêmicos mensalmente. Também Eliana Wisma Lianac, poeta, participante da União Brasileira de Escritores, Rebra, entre outros grupos de poetas mulheres. Maria da Silva Velho, Sidoca, já falecida, também de grande importância, né, como poetisa na região do Vale do Paraíba, ela que nasceu aqui em São Luís do Paraitinga. E Maria Lúcia Lopes, nossa nordestina, né, recebida aqui na comunidade da Academia de Letras, e que traz outras referências um pouco mais distantes do que só as da região, né? Ela que teve o privilégio de conhecer Carlos Drummond de Andrade, entre outros grandes nomes da literatura nacional, e com Rosani Abuladal, são autoras que têm seus poemas publicados internacionalmente e publicados em outras línguas. Ou seja, o nome da literatura cresce, não só em Campos do Jordão, mas é levado a outras instâncias, né? E o nome da Academia de Letras vai junto, né? Engrandece o nome da academia pela presença dessas mulheres. Na área acadêmica, nós temos as professoras Victoria Elmur, professora da USP, na cadeira de língua russa. Nós temos a própria Zélia Ramosi, que continuou, né, produzindo artigos científicos inúmeros na área de psicologia e de pedagogia e educação. Nós temos a Vera Lúcia Vilas Boas, bibliotecária, aqui em Campos do Jordão, que ela é a nossa organizadora e hoje mantenedora, organizadora, cuidadora de toda a nossa documentação e biblioteca, né? Ela é hoje aqui nos representa junto ao cuidado dos nossos livros e do nosso acervo. Também médica, Maria de Lourdes Pinheiro Franco, neurologista de São Paulo, atuante na área também. Décadas atrás, já falecida, esteve conosco também na academia uma outra bibliotecária, Helenira Fracaroli, né? A que primeiro cria uma biblioteca infantil no Brasil. Então, nós temos nomes de peso na nossa academia. E já agora, num momento mais próximo já depois de 2010, nós passamos a ter uma geração mais jovem, né? E entre elas, por exemplo, Débora Inácia Ribeiro, poetisa de qualidade, professora, psicóloga, tem seu primeiro livro publicado e mais recentemente publicou um segundo livro de poesia, mas também tem suas publicações na área acadêmica. Hoje ela é doutora na área de psicologia. Entre as nossas acadêmicas da última fase, veio também a advogada paulistana Luana Pascoal, que não só passa a fazer parte da Academia de Letras, mas integra incondicionalmente a Academia Jovem de Letras como consultora, junto com Benilson Antoniolo, Carlos Alberto Machado e eu, o que resulta em 7 anos de atividade com a parceria
também dela. Então nós vemos uma movimentação não só artística, mas também profissional e intelectual de nível sempre de reconhecimento alto. Nós temos a Maria Sueli Fonseca, que cria, a fundadora intelectual e a criadora de trabalho mesmo da AEL, Academia Estudantil de Letras. Ou seja, ela abre uma porta para que os jovens possam se interessar pela literatura e crescerem como leitores e escritores, o que chega até nós e nos faz pensar na possibilidade da Academia Jovem de Letras, que hoje está representada aqui por 3 jovens, a Estela, a Isabelle e o David, que estão aqui como poetas hoje. A Maria Sueli Fonseca, ela representa fortemente hoje nossa literatura, também com publicações sobre literatura infantil. Vou ler um poema da Débora Inácia. Ela diz o seguinte: tapete vermelho. Os mais fracos vão caindo pelo caminho e vão sendo pisados até virarem líquido. Este é o tapete vermelho por onde triunfa a humanidade que restou, se é que restou alguma humanidade. Débora Inácia. E eu que também tive o privilégio de entrar para a academia no mesmo dia que a Débora, e hoje tenho a oportunidade de poder seguir conduzindo a Academia de Letras por esse período agora de 4 anos, como presidente da mesma. Eu que acompanhei toda essa trajetória cultural e artística de Campos do Jordão desde a minha infância, tive esse privilégio, e acompanhei alguns desses nomes dos quais eu falo hoje, como Cecília Murayama, que tive o privilégio de ser sua aluna e de poder ler suas publicações, e as tantas colegas hoje, como a própria Leda, que chegou mais recentemente, Leda Campestrin Costela, que hoje cuida firmemente, e nós vemos o resultado do seu trabalho no Museu Casa da Xilogravura, junto com o seu marido, o professor Costela. Ou seja, nós temos uma gama de representantes hoje, recém-chegados à academia, que mostram que em 40 anos nós não fizemos mais do que buscar, trazer para dentro da academia aquilo que as mulheres podem oferecer intelectual e culturalmente. Hoje temos, nesta atividade de hoje, a nossa representante Rosana Civil, né, pianista, que faz todo um trabalho de junção entre as academias de São Paulo e de Campos e com a música. Ou seja, elementos do feminino na academia são inúmeros hoje. Eles representam apenas 20% daquilo que nós temos como membros, mas o que oferecem é de grande valor e precisa ser relembrado e deixado como referência histórica para o futuro da Academia de Campos do Jordão. Então, a minha homenagem hoje a todas essas mulheres com quem eu tive o privilégio de compartilhar literatura e arte, e meu agradecimento à Rosana Civil pela oportunidade de nós podermos fazer essa homenagem hoje. Obrigada. Agora passo a palavra às nossas acadêmicas jovens. Primeiro a Estela, que vai fazer a declamação de 2 poemas, e na sequência a Isabelle, que também vai fazer a declamação de 2 de seus poemas. Bom, boa tarde. Eu faço parte da Academia Jovem de Letras de Campos do Jordão e eu trouxe 2 poemas meus aqui. E eu vou começar aqui pelo primeiro, cujo nome é Prosa da Pressa, autoral. Garfos caem, garfos comem carne fria.
Demorou para sair da cozinha. Estamos sem cozinheiro. Impaciente. Estamos impacientes. Cadê a comida fria que haviam prometido? Cadê o clichê? Pratos chiques que defecaremos quando chegarmos em casa? Cadê a boa comida do restaurante Fortuna, prepotente, afortunada? Me serviram com desafeto na educação, mas queria afeto quando fui tão afetuosa em me chamar apressadamente para limpar a sujeira que o filho porco fez. Não queria sujeira, não queria. Você sujou, vocês sujaram. Vamos pagar. Vamos, benzinho. E eu trouxe mais um chamado Elevadores em Queda Livre. A realidade volta enquanto minha manga toca o prato molhado e me devolve a vida. Enquanto a música para e eu saio dos devaneios linguísticos que chamam meu corpo na sala vazia. Enquanto assisto amores, sabores, dores ou cores. Todas passam e fazem uma poça amorfa de insignificância. Toco o sinal e num passe de mágica a aula acaba e eu, ingênua, pobre e vazia, volto dos sonhos com elevadores em queda livre. Bom, eu passo a palavra à minha colega e amiga Isabelle. Ela também é poeta da Academia Jovem de Letras de Campos do Jordão. Vem cá. Primeiramente, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui hoje e eu vim recitar 2 poemas meus para vocês, senhores. O primeiro se chama Poeta. É porque sou poeta, sabe? Aqui dentro tudo é confuso. Falo coisas de amor, mas adivinha. Nem é isso tudo que sinto. Na verdade, o amor é meu maior inimigo. E a dor? Essa sempre será ela comigo. Você irá partir, como todos os outros. E aqui? Aqui sobrará apenas um imenso vazio. E no fim escreverei, tudo isso por ser poeta, e sentir intensamente sentimentos rasos. Talvez este medo seja meu pior veneno, ou talvez seja só este maldito sorriso, este maldito olhar, que me faz querer ser melhor. E não apenas só mais uma poeta, que escreve o que acha que está sentindo. E agora eu vou recitar meu segundo poema, que se chama Vazio. Vazio. Aquele meu amante da madrugada, o mesmo que me mata a cada mero instante. Aquele que faz cada lágrima ser um tiro em meu peito, que faz minhas mãos tremerem, meu coração acelerar e meus pulsos sangrarem. Ó, o maldito vazio que me matou e deixou aqui dentro apenas esta dor. Agora eu vou chamar a nossa colega da academia também, Brenda Mata. Meu último texto destinado a você. E agora eu escrevo meu último texto destinado a você. Por mais linhas que ele tenha, ainda não são suficientes para expressar tudo que eu gostaria. Quero falar sobre os bons momentos. Quero falar sobre os maus momentos. Quero falar sobre todos os tormentos que você causou na minha mente. E o mais importante de tudo, quero mentir, dizendo que já te superei e que me sinto maravilhosa por isso. Mas eu não te superei e nem me sinto maravilhosa. Porque eu posso até mentir para mim mesma, mas eu não me engano. Pelo menos não por muito tempo. Mas não se preocupe, a noite está prestes a acabar, trazendo contigo um novo dia. E, infelizmente, um novo último texto destinado a você. Gostaria de agradecer a todos que aqui estão presentes, especialmente aos nossos queridos palestrantes. Nós encerramos então esse nosso projeto com muita honra e alegria pelo que realizamos. Mais uma vez eu homenageio aos meus pais que me trouxeram até aqui e essa ideia do clube de leitura, Maria da Glória Moreira Civilli e Rodolfo Civilli. Agradeço a todos que participaram. Quero agradecer a Carlos Nascimberti, Ângela Volkov e Valdemir Silva, que estiveram o tempo todo dando a estrutura para esse projeto. Nós já fiz a princípio um agradecimento a todos os patrocinadores, apoiadores. Quero agradecer a todos os palestrantes que tiveram nesses 10 encontros
E então chamo agora a Adriana Harger novamente para encerrar com uma poesia dela. E agradeço a ela pelas lindas palavras que nos dedicou, e quero dizer então que ela é uma das mulheres muito importantes para toda a cultura brasileira. Muito obrigada a todos. Vou ler um poema do meu livro Poesia no Tempo. O título é Eu Vivente. A poesia no tempo do eu vivente brotou no imenso jardim de esperança. Trouxe luz, trouxe mansa da vida a semente. Obrigada a todos.